Todos nós sabemos quem é o Ciclope, o alter ego do Scott Summers, o líder dos X-Men nos quadrinhos. E no cinema, cara, o personagem que não foi muito bem explorado, infelizmente. Mas nos quadrinhos ele é um personagem muito pica das galáxias. Espero que pelo menos agora que os mutantes, os X-Men estão na mão da Marvel, ela faça um bom trabalho com o Ciclope. Mas uma coisa que para alguns ainda é um mistério e que você precisa descobrir é: por que o Ciclope não consegue controlar os seus poderes? Por que ele precisa daqueles óculos que contêm os poderes dele e ele não consegue simplesmente desligar e ligar os poderes à vontade como outros mutantes? Será que realmente conhece a verdadeira razão por trás disso? Bom, se não conhece, vem comigo que eu vou te contar. Eu sou o Caio Ferreira e esse aqui é o canal Espaço Nerd. You can't hurt me. A primeira explicação para os poderes do Ciclope foi contada na revista Fabulosos X-Men edição 43, em 1968, onde dizia que o Scott era capaz de metabolizar a energia dos raios solares, tipo uma fotossíntese, e aí armazenava essa energia em seu corpo como uma bateria e depois podia disparar essa energia através dos seus olhos. Mas essa versão foi descartada, quando em 1963 a Marvel lançou uma enciclopédia de todo o seu universo dos quadrinhos e dos personagens, etc., chamado Manual Oficial do Universo Marvel. Nessa enciclopédia, pessoal, tinha uma seção inteira dedicada apenas para o Ciclope, onde finalmente definiram, cara, a verdadeira versão dos poderes do Ciclope. Saca só, cara, o que ficou definido nessa Marvel Wiki é que os olhos do Ciclope não são simples olhos orgânicos humanos. Cara, na verdade os olhos dele são portais interdimensionais, aberturas, conexões entre o nosso universo e um outro universo conhecido como não einsteiniano. Tá, mas Caio, o que significa esse nome? Significa que ele não segue as mesmas leis da física que nós conhecemos, como gravidade, a movimentação de partículas, etc. E esse universo é uma fonte inesgotável de energia pura de cor vermelha rubi super poderosa, a qual viaja através das dimensões, entrando em nossa realidade através dos olhos do Scott. Sabendo então a sua origem e poder, nos vem aquelas perguntas: por que o Ciclope não consegue simplesmente controlar esse poder que ele tem? Fechar o portal e abrir quando ele quiser? Por que as rajadas de energia projetadas de seus olhos saem sem parar? E ele precisa constantemente daqueles óculos para conter esses poderes. Porque ele não pode simplesmente desligar e ligar quando quiser. Como o Wolverine faz, a hora que ele quer ele guarda as garras dele. Ou então como outros personagens, o Mercúrio por exemplo. Quando ele quer correr rápido, ele corre rápido. E quando ele quer andar devagar, ele anda devagar. Por que o Ciclope não tem esse controle? E por que também, nerd, você ainda não deixou aquele lindo like maravilhoso nesse vídeo incrível? Deixa o like aqui embaixo, pessoal. Eu também te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui, cara, só aqui você vai encontrar esses conteúdos assim misteriosos, interessantes e curiosos. Eu gosto de responder vocês. Aliás, comenta aqui embaixo outras dúvidas que vocês querem que eu responda, assim como a dúvida desse vídeo aqui, beleza? Então vamos continuar com o vídeo. Quando o monstro dos quadrinhos, o mito Stan Lee, criou o Ciclope, ele queria que a força do herói fosse também a sua própria fraqueza. O Ciclope é capaz de destruir montanhas e pequenos planetas com a potência nuclear que sai dos seus olhos. E para atender às propriedades das poderosas rajadas do Ciclope, que não se encontra nada paralelo, cara, na natureza que nós conhecemos, foi necessário criar um novo conceito, um novo tipo de radiação, a energia concussiva. Assim, o Ciclope foi criado para ser um dos personagens mais fortes desde o início. Mas como todos os personagens fortes da Marvel, ele possui uma limitação, que é justamente a de não conseguir parar os seus disparos contínuos dos raios dos seus olhos. Nos é contado nos quadrinhos, cara, que o Scott ele adquire essa limitação desde pequeno, aos 10 anos de idade. Quando ele e a sua família, cara, junto lá do seu irmão Alex, que futuramente viria a se tornar o Destrutor, estavam nessa viagem de família num avião, né? Só que esse avião acabou tendo um acidente lá e ele caiu. A mãe do Scott viu que só tinha 2 paraquedas, então ela fez o que qualquer mãe faria. Ela deu os paraquedas para os seus 2 filhos, o
o Alex e o Ciclope, o Scott. O avião então explodiu, fazendo com que o paraquedas do Scott pegasse fogo. E ele foi caindo muito rápido no solo. E quando chegou no solo, cara, o Ciclope bateu com a cabeça muito forte no chão. Isso causou nele um grave traumatismo craniano. E ao longo de todo o processo para superar a morte dos pais dele, todo esse acidente, toda essa confusão dele ter poder de ser mutante, me embolou tanto a cabeça dele, cara, que criou um trauma também na cabeça dele, além desse traumatismo craniano. E foi isso que acabou levando o Scott a perder esse controle dos seus poderes. Anos depois, já tendo sido adotado pelo professor Xavier, o trauma cerebral, cara, associado ao medo da solidão e sua incapacidade de controlar os seus poderes, foram a grande motivação para o Scott se tornar o aluno mais dedicado, mas também um cara extremamente racional, metódico e considerado um mala por alguns de seus colegas, cara. Pois é, ele é bem, digamos que chato lá com o pessoal dos X-Men, porque ele é muito, digamos que, certinho. Logo depois, nos quadrinhos, o Scott passou a sofrer fortes dores de cabeça, quando então, ao ser avaliado, descobriram a profundidade dos seus poderes e que ele teria que ser contido de alguma maneira. Foi então que desenvolveram seus óculos especiais de quartzo rubi, que é o único material capaz de conter esse imenso poder. Bom, essa história que eu contei pra vocês, desse trauma do Scott, foi tida nos quadrinhos por muito tempo como sendo oficial. E o Scott até conta, cara, nos quadrinhos pra Jean Grey sobre esse problema dele, porque ele não consegue controlar os poderes dele, etc. Porém, meus queridos amigos, quando a gente acha que tá tudo bem definido, tudo certinho, vem a Marvel e muda tudo de novo. Na série Surpreendentes X-Men, escrita por Joss Whedon, cara, foi apresentada uma nova versão do Ciclope. Um cara cheio de atitude, tomando decisões importantes e que era capaz de fazer qualquer coisa para proteger os seus companheiros. Um verdadeiro líder. E aí nessa série, além de toda essa evolução do personagem, ele teve a razão de descontrole dos seus poderes modificada. Essa série reconta que o Scott tinha, na verdade, um grande trauma psicológico causado por aquele acidente de avião, e não um dano cerebral físico propriamente dito. Inicialmente ninguém nunca levou muita fé nessa versão, mas por incrível que pareça ela tem sido trazida à tona com muita força ultimamente, já que na nova versão dos quadrinhos House of X, após morrer e ter a sua consciência transplantada para um clone, ou seja, um novo corpo sem nenhum dano físico, o Ciclope continuou incapaz de controlar os seus poderes, cara. Então isso explicou muitas coisas. Ele continuou dependente lá do uso daquelas lentes de quartzo rubi, fazendo então a versão do Joss Whedon ser a oficial. Porque pensa só, vou explicar pra vocês o que o pessoal tá debatendo. É que quando fizeram esse clone aí do Ciclope, era um novo corpo sem nenhum dano físico, e mesmo assim o Ciclope tinha ainda essa dificuldade de controlar os poderes dele. Portanto, tinha algum trauma ali que fazia com que ele não conseguisse controlar os poderes, e não era físico. Era uma coisa no cérebro do Ciclope. Por isso que só de transportar a consciência do antigo Ciclope para esse novo corpo, também passou esse trauma. Então, resumindo, Scott é um cara que não controla os seus poderes, porque ele é uma pessoa que sofre psicologicamente, traumatizado por tudo que ele passou. Apesar de não conseguir parar as rajadas que saem dos seus olhos, houve momentos em que podemos comprovar que o Ciclope é capaz de modificar a intensidade e a amplitude das rajadas. Pode ser de acordo com o tanto que ele abre e fecha os olhos, ou então de acordo com o tanto que ele libera o fluxo por suas lentes especiais. Isso acaba fazendo com que mais ou menos raios saiam dos seus olhos. Mas o estado emocional do Ciclope também interfere diretamente no volume das suas rajadas. Quanto mais raiva, quanto mais ele quer, mais rajadas, mais energia, mais força ele terá. Outro fato interessante sobre o Ciclope é que agora na Marvel, cara, depois de ter sido incorporado pela entidade Fênix, a potência, a aparência e o poder das suas rajadas melhoraram muito. Suas rajadas, cara, desde que ele foi lá possuído pela Fênix, podem se dividir em mais de um raio óptico. Podem fazer curvas, podem fazer zigue-zagues entre objetos, e o melhor de tudo, quanto mais tempo ele usa esse poder, mais as rajadas crescem e se fortalecem. Ou seja, o Ciclope agora carrega em seus olhos grandes bombas de destruição em massa, que estão evoluindo cada vez mais. Antes, nos quadrinhos, o Ciclope tinha muita dificuldade de derrotar apenas um sentinela sozinho. Agora, com esse poder, ele consegue derrotar uma horda dos mais sofisticados sentinelas apenas com uma implosão óptica. Tipo assim, é muito poder.
Mas é isso aí, o que vocês acharam, cara, a respeito dessas revelações aí dos poderes do Ciclope? Legal, né? Vocês querem ver algumas outras curiosidades de outros personagens? Saber o poder da fraqueza, por que ele não faz tal coisa? Só comentar aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, falou, valeu e fui!